Hallo, wie geht's? Geralmente eu fazia meus vídeos com Hallo, wie geht's? E olha cá onde estou, na Alemanha. E hoje eu fiquei devendo um vídeo para você ensinando alguns métodos de ensino de como aprender uma língua nova. No meu caso, eu estou aprendendo alemão, mas você pode aprender inglês, você pode aprender qualquer língua que você quiser, porque olha, se eu pudesse, eu teria voltado no meu passado e falado assim, Gustavo, aprende antes de você vir, porque seria as coisas seriam mais fáceis. Aprender uma língua nova não é um bicho de 7 cabeças. Até uma criança pode aprender. Eu vejo as criancinhas aqui de 2 anos já falando em alemão, eu fico... Mas, quem sabe daqui 2 anos eu esteja falando assim também, porque eu vou te ensinar aqui umas técnicas que podem me ajudar. Às vezes você já faz, às vezes não. Mas tem uma aqui que me ensinaram e eu gostei bastante, então fica nesse vídeo para poder acompanhar tudo. E eu vou te ensinar de uma forma muito legal. Vamos mentalizar como uma criança. Uma criança não sabe também o que é um dativo, o que é... Isso pode te ajudar, porque você já sabe. Mas se isso também estiver sendo um bicho de 7 cabeças, vai com calma, sabe? Quanto mais tempo você tiver também para aprender uma língua, melhor. Mas precisa ter o seu ritual, né? Eu morando aqui, eu passava eu ainda passo alguns apertos, né? Então eu quero aprender o mais rápido possível. E aí eu fui rebuscando alguns métodos que eu aprendi quando eu estudava inglês. E quando eu estudava inglês, eu tentava refugiar para o espanhol. Eu falava, você fala espanhol? Agora eu fico, você fala inglês? Principalmente porque eu ainda não tenho tanto vocabulário assim, mas eu tô conseguindo ter, em média, mais de 60 palavras memorizadas em pouquíssimo tempo. A primeira dica que eu te dou é usar e abusar de stick notes. Você vai escrever a palavra gigante aqui na língua que você estiver aprendendo, no meu caso em alemão. E pro alemão é um pouquinho mais difícil porque você tem 3 tipos de artigos. O masculino, o neutro e o feminino. Mas no inglês também tem. Então, só que aqui não faz o menor sentido. Algumas coisas são neutras, algumas, tipo carro, mas masculino pode ser, tipo, enfim. Eu não vou complicar a sua vida aqui porque esse vídeo não é sobre como falar alemão. Mas o que eu faço é o seguinte. Então vamos lá. A palavra que eu conheci recentemente, tipo hoje, foi das Kissen. O que é isso? É um travesseiro. Então, o que eu coloco? O das pequenininho aqui, que é tipo o, no caso aqui é neutro, e Kissen, o travesseiro grandão. Bem pequenininho eu coloco a tradução dele. Daí eu tiro o stick note, uma dica é tirar pelo lado, porque se você tirar assim ele vai fazer vai envergar. E eu colo num lugar onde eu visito muito. No meu caso, eu comecei a colocar aqui na porta, né? Então eu coloco aqui. E aí, sempre que eu vou olhar aqui, eu vou memorizar. Os DEAs são os masculinos, no caso aqui do alemão. Então, eu sempre grifo assim, para a hora que eu bater o olho, eu lembrar mais ou menos que era uma cartinha verde e não vermelha, que é o die. Claro que algumas vão ser verbos, então não vai ter como colocar aqui todos, né? Como é o caso de frequentemente. Mas é ótimo de fazer umas coisinhas assim e sempre vai tentando memorizar. Assim que memorizar, você tira o cartãozinho para ir colocando também, não encher uma porta inteira, por exemplo. Então você sempre vai ter aí uns 10, 15 e vai memorizando. E eu recomendo você colocar num lugar bem visível para você ver no mínimo 2 vezes por dia. Então aí podem ser 60 palavras, se você ver no mínimo 2, 3 vezes por dia, rapidinho você já consegue. Uma semana no máximo, pelo menos para mim, tá funcionando. Se na língua que você estiver aprendendo você já estiver um pouco mais avançado, você pode colocar o significado da palavra em inglês mesmo, ou na língua que você estiver aprendendo, porque aí te ajuda também a ficar sempre dentro daquela língua. No meu caso, eu ainda não consigo, então estou colocando em português, e aí bem pequenininho para eu tentar descobrir primeiro do que bater o olho ali e já saber do que é. No caso dos artigos, eu também não tô me forçando tanto a saber se é o, a ou das, no caso, porque é assim, as pessoas realmente vai pegando aos pouquinhos e vai fazendo mais sentido sonoramente. E sonoramente falando, sonoramente ou sonoricamente? Sonoricamente, eu acho. Bom, isso você vai me dizer aqui nos comentários, ou meu editor vai colocar aqui.
falando sobre isso, vamos lá, você também pode ouvir podcasts. Ah, Gustavo, mas eu não entendo nada. Eu também não tô entendendo, só que isso vai te ajudar depois nos listenings. Você vai ter mais familiaridade com aquelas palavras. Eu comecei a assistir um podcast, ouvir um podcast, chamado Easy German, que é maravilhoso. Eu não entendo nada, aí o que acontece? Bom, no YouTube deles tem lá mostrando, então eu consigo entender, mas quando eles estão só falando no caso do podcast, eu escuto mesmo assim, finjo que estou entendendo tudo. Uma palavrinha que eu pegar ali e outra de cá já é um ganho. Mas o que acontece? Você vai ganhando familiaridade com sons, você vai ganhando familiaridade com tudo. Então, aos pouquinhos, você vai conseguindo entender melhor. E aí, nas aulas, vai ficar muito mais fácil. Claro que todas essas dicas que eu tô dando não é o suficiente para estudar sozinho. Você vai precisar de um professor para te ajudar nas gramáticas, senão você vai falar que nem mim, querer, água. Não vai fazer o menor sentido, né? Então, vale a pena, a não ser que você seja bem autodidata assim, mas tem vários livros também que nossa, chega a minha professora, eu pego, que livro que você tem de gramática sobre isso, sobre aquilo, uns exercícios que também me ajudam. Olhar na resposta também, sabiamente, ajuda muito. Por quê? A minha aula agora está sendo 1h30 por dia. Eu tenho 3 dias na semana. Não é o suficiente, né? Então eu pego o livro e aí eu confiro depois nas respostas e tento entender se eu errei, por que eu errei aquilo. Faz sentido? Não faz? Depois eu só vou para minha professora e tiro aquela dúvida. E a minha última dica para você, que é muito, muito importante, que para mim, nossa, principalmente eu que sou muito visual, vai funcionar também para você. Eu criei uma árvore de palavras. Eu coloco, por exemplo, supermercado, a palavra, e vou pegando frutas, vou pegando verduras, comidas, bebidas, e dentro das bebidas eu coloco outros tipos de bebidas, e assim vai indo. Bebidas frias, bebidas quentes, café, refrigerante, e aí tudo na língua que você estiver aprendendo. Então, te dando algum exemplo aqui bem prático, eu criei esse daqui, por exemplo. Então, eu fiz aqui o supermercado. E dentro do supermercado eu tenho frutas, legumes, coisas de café da manhã, produtos à base de leite, enfim, coisas assim. Por quê? Quando eu entrar em alguma das palavras, eu já consigo saber que é uma fruta. E assim eu vou indo. Se eu não souber alguma, eu coloquei como comentário dentro dela o que cada uma coisa significa, né? Cada palavra. Isso vai te ajudando bastante, porque depois você vai revisitando também aqui e vai tentando decorar. E assim eu tenho, por exemplo, para restaurante, tenho adjetivos, tempo, tempo livre e coisas assim. Por quê? Eu não sei o que é torta, mas eu sei que é uma criança dentro de uma família e tá debaixo de pais. O que é? Zon, então filho. Então torta é uma filha. Então vamos ver aqui. A filha. Então acertei, gostei. Se eu pronunciei certo ou não, isso é outros 500. Mas o mais importante é você olhar aquela palavra e saber o que é. Se você não souber, você tem dicas do processo dentro daquela árvore. E é muito legal. Por fim, tem o Duolingo também, aplicativos que você vai baixando e depois vai jogando, né, um joguinho de palavras. Ele não vai te ensinar muita gramática, mas vai te ajudar a entender um pouco como funciona e ganhar vocabulário. Bom, amigos, eu espero ter te ajudado um pouquinho nesses estudos. Espero que, se você não tiver ainda estudando alguma língua e tem vontade, hoje é um ótimo dia para você começar. Por favor, comenta aqui embaixo sobre a sua experiência. Espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Auf Wiedersehen! Bom, sonoramente. Meu Deus. E agora?